É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Segundo livro de Reis, aí no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então o que acontece? Nesse ponto aqui, nós conhecemos a história, né? Conhecemos o trecho aqui, ele fala a respeito do Naamã, né? O Naamã, que era o chefe do exército do rei da Síria, e o Naamã, então, ele tinha um problema de saúde, ele era leproso, né? E a palavra então mostra que ele foi procurar ali o profeta, e o profeta então deu a orientação para ele que ele deveria mergulhar 7 vezes, né, no Rio Jordão ali, para que ele fosse então curado. No início ele não quis muito, porque era um rio que era meio barrento, né, as águas, e na cabeça dele, para ele ser limpo, ele tinha então que se banhar, já que era para se banhar, a direção era essa, então que fossem Abana e Farpar, que eram rios de Damasco, bem assim com as águas bem cristalinas, né? Mas a orientação era para se banhar ali no Rio Jordão, ali, que ali seria o local, né? Onde ele seria curado. E a palavra então mostra que ele mergulhou a primeira, mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e na 7ª vez ele foi curado. O profeta deu essa orientação, né? Para que ele mergulhasse então ali 7 vezes, e na 7ª vez, então ele seria ali restaurado. É interessante a gente pensar nisso aqui, porque Deus ele não poderia ter curado, né, o Naamã na primeira vez, se ele mergulhasse, né, a primeira vez, e saísse da água ali. Deus não poderia ter curado ele ali? Poderia. Mas o que acontece? Tudo com Deus tem um propósito. Então, por que Deus, né, ele permitiu ali, entenda bem, que ele não fosse curado na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, só na 7ª vez? Porque Deus queria mostrar para o Naamã, né, que tem coisas que nós temos que insistir um pouquinho mais, que nós temos que permanecer um pouquinho mais. O profeta tinha dado a palavra, né, que era para ele ir, e era para ele então mergulhar ali, né? E o profeta não sentiu de repente de falar 7 vezes por acaso. Deus colocou no coração dele essa quantidade, né, de vezes. Então o Naamã, ele precisava, entenda bem, ir até o local, né, e afundar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para ele ter certeza de que na verdade foi o próprio Deus que curou. Foi o próprio Senhor que realizou. Tem coisas que, se forem assim, ó, muito fáceis, a pessoa vai acabar achando que foi na força do braço dela que ela conseguiu. Então Deus ele permite algumas coisas, né, aparentemente demorar um pouquinho mais, quer dizer, a gente ficar um pouquinho mais ali firme naquilo, insistir um pouquinho, para a gente perceber que foi Ele, Deus, que realizou. Entendeu? Se a gente pegar um caso semelhante, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Volta um pouquinho. Vamos aí para 1 Reis, capítulo 18. O versículo é o 43. Primeiro Reis, primeiro livro de Reis aí no capítulo 18, o versículo é o 43. Acharam já? Olha o que diz aí, ó.
E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Olha lá. Não tinha nada. É um outro trechinho aqui que nós conhecemos bem, né? Que é aquele trecho que fala a respeito ali de que apareceu no céu, né? Uma nuvem, né? Do tamanho de um punho de um homem. Eles estavam ali há alguns anos sem chover, eles precisavam ali da chuva. E Deus colocou no coração do profeta que deveria ir, né? E olhar, só que também 7 vezes. Se você pegar aqui a continuação do versículo 43, diz: então disse ele, torna lá quantas vezes? 7 vezes. Então quer dizer, ele foi da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só de contar já demora. Imagine um cara indo, voltando. Indo, voltando. Indo, voltando. O outro na água. Mergulha uma vez. Mergulha 2. Mergulha 3. Mergulha 4. 5, 6. Na 7ª, ele recebeu. Então, isso mostra para a gente, né, que Deus, em alguns pontos, como nós falamos aí, ele permite, né, que a situação ela fique mais um período para a gente poder ali ficar diante dele. Para a gente perceber que realmente é ele que faz. E um outro ponto também, né, além dessa firmeza que nós temos que ter em Deus, né, para que se complete o milagre, quer dizer, além dessa determinação, que nós já aprendemos que o nosso ministério, inclusive, tem como base a determinação. O que é a determinação, pastor? O que é ficar firme quando o Senhor fala? É simples. Determinado no que Deus falou com a gente. Ficar firme no que você entendeu pela palavra. O que Ele falou ao seu coração. Mas além disso, tá? Que nós já sabemos, né? Determinação, ficarmos firmes e tal. O que eu queria trazer para você de novo, que Deus colocou no meu coração, para esses 2 trechos. Nessa passagem aqui, que nós meditamos em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, e 1 Reis 18, versículo 43, mostra para a gente que nós não temos que olhar ali para as evidências. Porque se nós olharmos para as evidências, a gente não dá os 7 mergulhos. Se a gente olhar para as evidências, a gente não volta 7 vezes ao local onde Deus disse que choveria. Então, a gente não pode, entenda bem, né, crer nas evidências. Nós temos que crer na palavra de Deus. Ah, pastor, mas está demorando. Não, mas Deus falou comigo. Se Ele falou comigo, vai acontecer. Como Ele fala, por exemplo, em relação à família. Ele diz que se nós acreditássemos nele, se nós sustentássemos o nosso crer, a nossa casa se converteria. É uma das promessas. Então, eu não posso crer nas evidências, né? Que está bebendo mais, que está fumando mais, que está talvez mais doente, que está mais agressivo, né? Eu não posso crer nisso aí. Isso aí são evidências que querem me fazer parar, querem impedir os meus 7 mergulhos, as minhas 7 vezes que eu tenho que voltar, né? E eu tenho que olhar para o céu. Entendeu? Tudo tem um propósito. Tudo. Deus tem um propósito em tudo. Então, o porquê Deus não curou no primeiro mergulho e o porquê Deus não fez chover na primeira vez que o rapaz foi olhar, não importa. Talvez a gente precise, entenda bem, dessas 7 vezes para a gente verificar se realmente nós queremos.
É o que eu falei para você, né? Tem coisas que se forem assim, ó, muito rápido, o que vai acontecer? A pessoa, de repente, daqui a pouco, né, resolveu a situação, tal, graças a Deus, louvado seja o Senhor, mas aí teve uma piora. Aí a pessoa pega e fala assim, tá vendo? Olha aí, sabia que não ia resolver. Foi só durante um tempo que melhorou. Mas resolver mesmo, não resolveu. Não, de forma nenhuma. Então, às vezes a gente precisa, né, desse tempo para verificar isso aí. Para decidir se realmente quer. Se realmente a gente vai acreditar. Para aprender a não crer nas evidências. Porque se você for acreditar nas evidências, naquilo que você vê, naquilo que você ouve, se prepara porque você está lascado. Entendeu? Se prepara porque você está... O negócio vai ser sério. Então é essa firmeza que Deus quer que a gente venha ter nele. Não, se o Senhor falou que são 7 mergulhos, então eu vou mergulhar até o último. Não, o Senhor falou que são 7 vezes que eu tenho que ir lá olhar o céu, então eu vou 7 vezes olhar o céu. Pastor, e se de repente tiver uma 8ª vez, se Deus não fizer? Não. Deus não é homem para que minta. Deus não vai desamparar. Entendeu? Então, palavra para hoje. Além da firmeza, né, que nós temos que ter no que Deus fala com a gente, determinação, ficar firme. Não creia nas evidências. Senão você não vai até o último mergulho. Senão você não vai até o fim daquele ministério que Deus te deu. Senão você pede demissão daquela empresa. Entendeu? Você desiste do casamento. Desiste de um filho. Entendeu? Eu digo sempre o seguinte, né? Às vezes a gente pega casos bem delicados na parte sentimental, que o esposo está sofrendo, a esposa está sofrendo, né? Tá bem difícil conviver em casa, às vezes tem até agressão física, coisa pesada, né? A pessoa vem e fala, pastor, eu vou ter que sair de casa porque tá perigoso para mim. Tudo bem, né? Tá saindo? É ideal que não saia, mas tá difícil, tá perigoso, então tá saindo, tá bom. Mas ficar em oração. Não orar mais para que seja um marido, para que seja a esposa. Não, orar por uma alma. Senhor, esquece agora a questão do marido. Estou orando agora por ele, com uma alma que está perdida, que o diabo quer tocar. Esquece agora que eu sou a esposa, esquece agora que eu sou o marido. Estou orando agora como filho de Deus, intercedendo por uma alma. Está se perdendo na cachaça, está se perdendo na prostituição. Deus, em nome de Jesus. E Deus, ele é sábio. Entendeu? A pessoa vai mudando, depois ela se converte, aí ela mostra o fruto do arrependimento, aí depois acontece a restauração do casamento. Deus, ele sabe de tudo. Entendeu? Veja que no caso do filho pródigo, a palavra diz que ele teve que sair de casa para dar valor. Então, pode parecer que está até perdida a situação já. Mas o Senhor faz tudo voltar a ser melhor do que era antes.
Entendeu? Então, meus irmãos, não vamos crer nas evidências, vamos crer na palavra. Fique firme no que ele falar com você. Se ele falar com você algo, vai acontecer. Mesmo que leve de repente 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, não importa. Vai se cumprir. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, eu acredito. E cuidado com as evidências, como eu falei. Você começa a orar e piora. Ou você começa a orar, parece que deu aquela leve melhorada, daqui a pouco parece que piora e fica mais complicado do que antes. É o diabo fazendo pressão para você desistir, para você não ir até o último mergulho, para você não ir até a última vez ali para o monte e olhar como Deus mandou, tá? Não creia nas evidências, creia no poder de Deus. Amém, Jesus? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.